Oi a todos, bom dia. Hoje eu acho que vai ser um dos vídeos mais legais que eu vou produzir. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o trabalho de um grande colega, um grande professor, um grande engenheiro, o Jorge Almeida Sampaio Júnior, ou Jorge Sampaio, conhecido no mercado como Jorge Sampaio, e que é um dos sócios, um dos fundadores da SEREC, Serviços de Engenharia Consultiva. E o que o Jorge fez? O Jorge fez ao longo da vida profissional dele, ele foi coletando uma série de informações de hidráulica e ele colocou numa planilha em Excel de forma gratuita, de modo que ele disponibiliza a quem tiver interesse. Mais para frente nesse vídeo eu vou comentar como que vocês conseguem obter esse material gratuitamente, diretamente do autor, ou seja, o Jorge Sampaio. O que ele fez? Ele fez uma planilha em Excel que ele chamou de Resumo de Hidráulica 2. Também vou contar por que é Resumo de Hidráulica 2. É uma planilha no qual foram compiladas uma série de informações, né, associadas à mecânica dos fluidos, hidráulica geral, hidráulica de canais, condutos forçados, sistemas de abastecimento de águas, sistemas de coleta, afastamento de esgotos sanitários. É uma grande compilação de assuntos de hidráulica extremamente relevantes e que ele colocou numa planilha única, de forma que a gente, profissionais, a gente pudesse fazer uma consulta fácil, uma consulta simples. Então, deixa eu fazer as apresentações e aí depois eu mostro a planilha para vocês. Bom, aqui vocês têm o Jorge Sampaio. Bom, por educação, deixa eu fazer a apresentação de todos que estão nessa foto. O Jorge Sampaio está aqui. O Jorge Sampaio é esse senhor super simpático. Esse é o Jorge. Esse é o Carlos Eduardo Zurita, que é o sócio do Jorge Sampaio na SEREC, Serviços de Engenharia Consultiva. E aqui, o não menos famoso, o John Bratby, ou para os íntimos, o João Bratby, que é uma das maiores autoridades na área de tratamento de águas residuárias no mundo. Para quem já trabalhou em projetos de ETAs, projetos de ETs, ele é um profissional da mais alta competência e é considerado um dos maiores profissionais na área da engenharia sanitária no mundo, o famoso John Bratby, ou João Bratby. E aqui está o Jorge. E o que o Jorge fez? O Jorge criou uma planilha em Excel, que eu vou mostrar para vocês. É uma planilha que ele distribui gratuitamente e que ele chamou de resumo de hidráulica. Por que resumo de hidráulica? O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar profissionalmente, na área de saneamento, na área de hidráulica, a gente forçosamente tem que fazer uma série de cálculos ao longo do dia, ao longo do ano, ao longo da nossa vida profissional. E muitas dessas informações, elas se encontram esparsas. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com hidráulica de canais. Então, tem muito boas informações no livro do Vente Show. Eu quero trabalhar com condutos forçados. Tem muito boas informações em alguns livros específicos de condutos forçados. Aí eu preciso trabalhar, por exemplo, com orifícios, com bocais, com vertedores. Eu preciso fazer dimensionamento de sistemas de abastecimento de água, sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Todas essas informações, muitas vezes, estão esparsas. E aí, muitas vezes, você vai consultar um livro X, um livro Y, um livro Z. O que ele fez ao longo da vida profissional? Ele compilou todas essas informações. E a partir de uma determinada data, ele falou: puxa, eu preciso colocar isso de forma sistematizada numa planilha que me faça esses cálculos. Então, essa é a planilha que eu estou mostrando para vocês aqui. O que acontece? A planilha, na verdade, é um arquivo que eu coloquei aqui, está vendo? Resumo de hidráulica 2, né? É uma planilha em Excel. Então, você recebe um arquivo em Excel. Por que resumo de hidráulica 2? Naturalmente, porque se existe o 2, é porque tem o 1. É porque ele já fez uma planilha há um tempo atrás, e aí, mediante sugestão de uma série de colegas, ele complementou, colocou mais informações. Então, esse resumo de hidráulica 2 é uma complementação do material feito anteriormente. Por isso que ele chamou de resumo de hidráulica 2. Então, é um arquivo em Excel, você abre o arquivo e aí vai aparecer uma capa muito bonita, você clica para entrar, e aí ele abre uma série de abas. E são assuntos que são classificados, assuntos específicos. Então, por exemplo, tem uma introdução. O que tem nessa introdução?
nessa introdução, ele mostra como trabalhar com essa planilha. Então, tem algumas células que estão bloqueadas, tem algumas células que são entrada de dados. Então, ele mostra como trabalhar com a planilha. Né? E aqui, né, você tem um pequeno sumário, que assuntos que ele aborda. Então, ele aborda basicamente aspectos básicos, hidrostática, condutos forçados, detalhes, condutos livres, orifícios, bocais, vertedores, medidores de vazão, sistemas de água e esgoto, sistemas de recalque, golpe de ariete, estações de tratamento de água, anexos, conversões. E aí existe um índice, uma segunda aba, que é um índice detalhado. E, e aqui, olha aqui o nosso querido Jorge Sampaio. Igualzinho, né? Olha aqui, olha a foto, igualzinho. Vamos voltar aqui de novo, cadê? Olha aqui, igualzinho. Ó, que legal, né? E, aliás, deixa eu fazer aqui uma consideração. O Jorge Sampaio, além de ser um engenheiro, ele é um artista. Ele é o grande artista do saneamento, porque os trabalhos profissionais que são feitos nas mãos dele têm um toque de arte, de arquitetura, que são inegáveis. Então, daí o meu elogio sincero ao Jorge Sampaio, porque ele gastou o tempo dele, o tempo particular dele, o tempo livre dele para produzir esse material. E aí, né, uma grande homenagem que ele faz ao quem praticamente se iniciou tudo, ao senhor Azevedo Neto, ao grande Azevedo Neto, professor Azevedo Neto. O que acontece? O Jorge Sampaio, quando ele se formou, ele foi trabalhar na maior empresa de engenharia sanitária que o Brasil já teve, exclusivo a trabalho, a serviços de engenharia hidráulica e sanitária, que era a famosa Planidro. E a Planidro era um dos donos, era o Azevedo Neto, José Maria Costa Rodrigues, Max Lothar Hess, o professor José Augusto Martins, era uma equipe do mais alto nível. E o que aconteceu? Quando essas empresas acabaram, o serviço foi diminuindo, foi minguando, ela fechou. E aí muitos dos seus engenheiros acabaram abrindo suas firmas isoladas. Então a Serec, na verdade, é fruto de todo o trabalho feito pela Planidro, porque o Jorge é oriundo da Planidro. Então, onde tudo começou, né, junto com o Azevedo Neto e a equipe dele. Mas vamos à planilha propriamente dito. Então, ela tem aqui um índice, e esse índice você basicamente escolhe um ponto, por exemplo, de interesse, e ela te encaminha diretamente para lá. Eu não vou mostrar esse índice para vocês, eu não vou clicar aqui, eu vou mostrar algumas dessas planilhas porque fica mais fácil. Então, por exemplo, você está interessado em hidrostática, você clica, por exemplo, em puxo em corpos imersos. Quando você clica, ela vai direto para a planilha específica. E aí, cada planilha tem, num assunto específico, por exemplo, em puxo em corpos imersos, ela tem uma pequena teoria, e aí muito legal, né? O Jorge faz uma homenagem a muitos dos profissionais antigos que possibilitaram o desenvolvimento de uma série de assuntos. Por exemplo, a gente fala muitas vezes em empuxo e lembra de Arquimedes. Olha aqui o Arquimedes. Então, ele coloca uma foto de algumas pessoas, fotografias, figuras de pessoas que foram muito relevantes. E é interessante, a planilha tem uma teoria, e aí tem sempre uma parte de cálculo, onde você pode fazer. Você insere os dados, e aí a planilha faz alguns cálculos que são relevantes. Então, vamos voltar, por exemplo, no índice. Vamos dizer que nós estejamos interessados, um assunto muito comum para a gente, é perda de carga distribuída. Então ele te manda lá para a planilha específica, perda de carga. Tem uma introdução, uma base teórica relevante, tem as expressões que são tipicamente utilizadas na literatura e tem os cálculos. Então tem dados, então por exemplo, a gente fala muito cálculos de perda de carga, Reese Williams. Então ele coloca alguns dados de referência, o C do Reese Williams está aqui. Vamos fazer uma conta, por exemplo. Vamos admitir que eu tenha uma tubulação de 200 milímetros. Vamos admitir que a vazão seja de 100 litros por segundo. Vamos dizer que tenha um coeficiente C de 100, que é típico, 1.000 metros. Aí ele calcula automaticamente a velocidade, calcula a perda de carga unitária. Como você colocou um comprimento, calcula a perda de carga total. Aí se diz, puxa, essa velocidade está meio alta, 3,8 metros por segundo é muito alta, não dá, eu tenho que aumentar o diâmetro. Vamos pegar, por exemplo, 250 milímetros. Ficou mais razoável, caiu para 2 metros por segundo, mas a perda de carga ainda está meio alta, a perda de carga distribuída, 25 metros. Então você vai fazendo cálculos facilmente por meio dessas planilhas e obtendo os dados. Fórmula universal,
Olha aqui, grandes engenheiros que auxiliaram o desenvolvimento no cálculo forneceram expressões para cálculo de perda de carga em tubulações e condutos forçados. Chezy, Darcy, Prandtl, Moody House, o Suomi. Então ele apresenta a teoria e lá vem as contas, vem os cálculos. Não quero trabalhar com o Hazel Williams, quero trabalhar com a fórmula universal para cálculo de perda de carga. Mesma coisa. Eu quero, por exemplo, uma vazão de 200 litros por segundo, o meu diâmetro é 250 milímetros, entro com o coeficiente de viscosidade cinemática do fluido, que é uma propriedade física do fluido, entro com a rugosidade 0,1 milímetro, e ele calcula aqui a perda de carga unitária e a perda de carga total, dado um certo comprimento. E assim você vai fazendo bom usufruto desta expressão. E assim por diante. Cada parte final, né, tem uma referência, perda de carga localizada, os coeficientes CAS para cálculo de perda de carga localizada, cálculos que a gente pode fazer, e assim por diante. Então, conduto forçado tem uma segunda planilha, está aqui, conduto forçado, regime permanente, uniforme, detalhes, olha as fotos bonitas, limites de velocidade, ou seja, cada planilha tem uma teoria básica, e aí naturalmente tem a parte de cálculos propriamente dito, e uma série de formulações, de questões relevantes que ele coloca, por exemplo, submergência em tubulações, declividades mínimas, descargas de fundo, ventosas, descargas. Então, é uma planilha muito rica, porque ele trabalha com uma série de assuntos de hidráulica extremamente relevantes. Olha aqui, por exemplo, a planilha devotada a conduto livre. Então, por exemplo, você quer fazer um cálculo simples de conduto livre, fórmula de Manning, por exemplo, cálculo que é muito comum, está aqui, um tubo circular, dado a vazão, diâmetro, declividade, rugosidade, calcular a velocidade em relação a H sobre D, que é muito comum. Pega uma rede de esgoto, por exemplo, que tenha uma vazão de 10 litros por segundo. Vamos ter que você coloca uma tubulação de 200 milímetros, uma declividade 0,006 metros por metro, 0,6%. Olha aqui, ele calcula a relação H sobre D e a velocidade. E se eu usar, por exemplo, 150 milímetros? Vai ter um H sobre D de 0,71 e uma velocidade de 0,75 metros por segundo. Então, é uma planilha muito fácil de você usar, de você calcular. Bom, e tem uma série de assuntos relevantes, como vocês vão ver. Então, orifícios, vertedores, estação elevatória, golpe de ariete. Então, basicamente, todo esse trabalho que o Jorge fez, ele compilou, colocou nessa planilha. E a gente consegue utilizar. O interessante dessa planilha é que sempre tem, naturalmente, tem uma pequena introdução teórica, e a partir daí a gente consegue utilizar nos nossos cálculos do dia a dia na engenharia sanitária e ambiental. É lógico que para você utilizar essa planilha, você tem que ter um mínimo de formação em mecânica dos fluidos e hidráulica geral. Aqui vai sempre uma recomendação, né? Se você quer ser alguém na engenharia sanitária e ambiental, se você trabalha com engenharia sanitária, trabalha com engenharia ambiental, se você quer ser alguém nesse treco, você tem que ter uma boa formação em mecânica dos fluidos e em hidráulica geral. Não tem jeito, é a nossa ciência básica. Nós lidamos com escoamento, lidamos com fluidos. Hidráulica é absolutamente fundamental, a gente tem que ter uma boa base. E o que o Jorge fez? Essa planilha, para você poder utilizar, você tem que ter um mínimo de formação adequada para você poder utilizar. Então tem que ter tem que ter bons conceitos de mecânica dos fluidos e hidráulica geral. Os conceitos, né, estando firmes, você consegue utilizar essa planilha sem maiores dificuldades e com muitas informações compiladas num único lugar, o que torna, na verdade, o seu uso muito fácil, muito simples, muito prático, muito útil para quem trabalha no dia a dia da engenharia sanitária e ambiental. Para vocês solicitarem a planilha, futuramente ela vai estar disponibilizada diretamente no site da SEREC, que é a empresa de engenharia que o Jorge Sampaio ele é fundador e diretor. Ele é um dos engenheiros, né? Mas como o site está em remodelação, então ela ainda não está perfeitamente, não está totalmente disponível no site da SEREC. Mas é muito fácil, basta você mandar um e-mail
diretamente para o engenheiro Jorge. O e-mail dele está aqui, é sampaio@serec.com.br. Pode mandar o e-mail para ele. Eu vou colocar o e-mail dele na descrição desse vídeo. Pode mandar um e-mail para ele. Ele manda a planilha gratuitamente e aí vocês podem utilizar, vocês podem divulgar. Se observarem coisas que necessitem de melhorias, de sugestões, vocês também podem mandar comentários diretamente para o Jorge, que ele observa, ele melhora e vão produzindo sempre novas versões com correções e sugestões oferecidas por todos. Então, turma, basicamente é isso. E aí, o agradecimento ao nosso querido Jorge Sampaio, nosso muito obrigado por ter despendido o seu tempo livre e ter feito um material tão rico, tão útil, tão atrativo para todos nós que trabalhamos na engenharia sanitária e ambiental. Então, meu querido Jorge, um obrigado de todos nós para você por ter disponibilizado um trabalho tão bonito a todos. Então, espero que vocês façam bom usufruto da planilha, podem solicitar diretamente ao Jorge, e bons estudos a todos, bons trabalhos profissionais, e até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos, e nosso Jorge, também o nosso grande abraço para ti.